É muito bom poder mais uma vez abrir a palavra de Deus juntamente com os irmãos e investigar, perguntar o que o Senhor tem reservado para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 103. E nós vamos surpreender um homem no seu momento de adoração. Vocês sabem que nós temos estudado e desenvolvido o tema adorando como Ele quer ser adorado. E no Salmo 103, Davi está em plena atividade de adoração. Ele está adorando ao grande Deus. A minha expectativa é que nós possamos viver essa experiência hoje, cada momento da nossa vida. Talvez você esteja nesse momento num leito de hospital, ouvindo, andando aí conosco neste momento. Você, aonde você está, talvez sobre efeitos de remédios, você pode aí, de onde está, viver intensamente um momento de louvor e de adoração. Você não quis chegar até aqui hoje, talvez você esteja com o computador no colo e o olho no Fantástico. Não sei se já é hora, mas normalmente é isso que acontece. A minha sugestão para você é que você abaixe totalmente o volume da televisão e aumente o volume do computador. Porque a partir do momento que você começar a observar o que está acontecendo com este homem, algo passa a acontecer na sua vida pela graça e a misericórdia de Deus. E a sua vida pode ser diferente. Nós temos ensinado que louvor e adoração não é resultado de vir às reuniões de louvor. Você pode vir aqui todas as reuniões e não adorar como Ele quer ser adorado. Adorar a Deus não significa, como Ele quer ser adorado, não significa cumprir alguns rituais, fazer tudo aquilo que se espera que um adorador faça. Mas a verdadeira adoração é resultado de uma relação íntima e pessoal com Deus. E isto pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito aqui, pode ser feito no seu carro, quando você entrou ali para sair e você para alguns momentos e adora a Deus antes de sair fora da sua garagem. Você pode adorar o Senhor aonde você estiver na sua vida, na sua caminhada, nos seus movimentos. Davi, ele está falando consigo mesmo. Ele está dizendo: Davi, bendize ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Certamente ele tem vivido inúmeras experiências com Deus. E ele vai relacionar aqui nesse salmo. Se você estiver com a Bíblia aberta, antes de eu fazer a leitura do salmo, eu quero chamar a sua atenção para algumas porções do salmo, como introdução. O versículo 14, o escritor diz que ele sabe quem nós somos. Mesmo assim como eu sou, eu posso adorar verdadeiramente a Deus e adorar como Ele quer ser adorado. Olha o que ele diz: Ele conhece a nossa estrutura
e Ele sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Assim somos. Saímos daqui hoje à noite, podemos ser alvejados por uma bala perdida e terminou o nosso tempo. Começamos a sentir uma dormência no braço e de repente estamos indo para o cardiologista e aí quase infartando e não tem mais como, o que eu vou fazer? Você sabe disso. Eu sei, e você talvez passando por uma experiência difícil, tenha plena consciência. Mas Davi aqui nesse salmo, ele está dizendo que independendo da circunstância, da nossa condição, do nosso momento, pó como nós somos, falíveis, fracos, mesmo assim, nós podemos adorá-lo como Ele quer ser adorado. Mais uma observação preliminar. Algo precisa acontecer com você, comigo, com cada um de nós, para que eu experimente uma verdadeira adoração. O versículo 11, quando ele relata a ação e atuação de Deus em favor do homem, devido ao seu imenso e eterno amor leal, o versículo 11 diz assim: quanto dista ou quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Guardem essa expressão. A ação divina, a intervenção de Deus é direta para com aqueles que o temem. O versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Versículo 17, pela terceira vez. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Em outras palavras, a experiência da verdadeira adoração, do relacionamento íntimo e pessoal com Deus, é resultado de temor, de considerar a Deus em todos os meus caminhos, em tudo aquilo que eu faço, em todas as minhas decisões, em todos os meus projetos. Temer a Deus é levar Deus e a sua palavra a sério. Se Ele disse, se Ele falou, ainda que eu não tenha forças, mas eu busco essa força no próprio Deus, para que eu possa experimentar uma vida debaixo do temor de Deus. Então a minha oração nessa noite e desafio é para que algo aconteça com você com relação à sua posição diante de Deus e da sua palavra. Talvez você esteja frustrado aí, sozinho num canto do teu escritório, da tua sala, ou dentro de um auditório como esse, mas isolado, solitário, com uma blindagem. Mas pode acontecer hoje na sua vida um impacto da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida, o levando a reconhecer o verdadeiro Deus e passar a andar debaixo do temor desse Deus, considerando em todos os seus caminhos e levando a sério a pessoa de Deus em toda a sua vida. Vamos olhar com cuidado agora o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vamos ter alguns segundos de silêncio agora diante de Deus, para que a gente tenha a oportunidade de saber realmente como eu tenho andado. Estou andando considerando o Senhor em todos os meus caminhos? Tenho temido a Deus? Tenho adorado a esse verdadeiro Deus? Incline sua cabeça num instante de oração. Senhor, Tu nos conheces. Conheces os nossos dias, conheces os nossos relacionamentos, conhece a circunstância em que nós estamos envolvidos hoje. Ó Deus, que através da experiência de Davi e da nação de Israel, nós possamos observar e discernir como é que o Senhor realmente deseja que o adoremos. Toca na nossa vida, muda o nosso viver, muda os nossos caminhos, as nossas veredas, fala ao nosso coração, alcança, ó Deus, a nossa necessidade por causa do Teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês sabem que nós estamos estudando um salmo. Hoje pela manhã, nós estudamos o Salmo 133.
E quando o Átila falou, olha, vocês estão vendo, esse salmo não tem nada a ver conosco, com a igreja. Nossa, a turma pulou para trás aqui, alguns vieram conversar. E é verdade, porque nós precisamos ler o texto e interpretá-lo no seu contexto. O que nós precisamos extrair do texto são os princípios que de fato estão agindo e atuando através de todo o tempo. Aqui é uma experiência de um líder da nação de Israel, Davi, rei, batalhador, inúmeras experiências, pó, frágil, como nós. Caiu em pecado, adulterou, praticou homicídio, esteve debaixo da severa disciplina do Senhor. Deus o livrou da morte. E esse homem, ele para nesse momento para adorar a Deus. E ele lembra de todos os benefícios. Por isso eu estou dizendo nesta noite, é a minha afirmação, que lembrar os benefícios do Senhor faz parte, compõe a verdadeira adoração. Como eu vou adorar a Deus se eu não lembro de nada do que Deus fez na minha vida? Eu simplesmente me envolvo no ritual. Mas eu sei que vocês, muitos de vocês, e você, que o momento talvez seja terrível, tem sim sido beneficiado por esse grande Deus e soberano Deus. Eu quero trabalhar com vocês mostrando, lembrando 5 benefícios que somente Deus pode atuar em nosso favor, ou usar em nosso favor, ou aplicar para conosco. Nenhum outro ser. São benefícios exclusivos de Deus. Olhe comigo o primeiro. Está no versículo 3, na primeira parte. Ele, o Deus eterno, que estabeleceu o seu trono sobre todas as coisas, Criador, o que está em todos os lugares, em todos os momentos. Ele, esse Deus, ele é o perdoador, e somente ele. Não há nenhum outro que pode nos beneficiar com o perdão. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos erros de pensamento, toda a nossa malícia, toda a nossa raiva, todo o nosso ódio, tudo aquilo que nós fazemos de errado. Não há nada que não possa ser perdoado por esse Deus. Por isso, todos nós sempre teremos chance. E nós olhamos para a nação de Israel, nós olhamos para a experiência de Davi, maquinando o mal, com a sua mente iníqua, tramando a maldade, cheio de pensamentos impuros, adulterando, assassinando. Esse homem diz que Deus, ele, somente ele é o perdoador. Nenhum outro. É claro que quando eles levavam à nação de Israel o sacrifício, o cordeiro, que tipificava o cordeiro que viria de uma vez por todas para perdoar os pecados, e aí cessaria esse sacrifício. Eles contemplavam isso olhando para o futuro. Hoje, nós olhamos para o passado.
e lembramos o sacrifício de Jesus na cruz, que foi o Cordeiro que veio uma vez por todas para perdoar pecados. Você pode dizer, o meu pecado não tem perdão. Para esse Deus perdoador, não há pecado que Ele não possa perdoar. Aí você diz, mas eu tenho insistido no pecado. Você ainda tem chance diante desse Deus. Porque você vai observar na sequência desse salmo, e você vai ler com atenção essas 4 negativas que aparecem no texto. E aí você vai poder parar, olhar para a sua vida, a sua realidade, como Davi fez. Davi estava num momento ali, lembrando tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Como os seus benefícios o alcançaram. Como os benefícios não somente a ele, mas a toda a nação de Israel foi alcançada. Veja como ele revela o caráter e a atuação desse Deus perdoador. Não repreende perpetuamente. Ele repreende, ele disciplina, mas não é perpetuamente. Vocês lembram da história da nação de Israel? Quantas revoltas, quantas afrontas contra Deus. Numa das vezes, Deus precisou usar uma repreensão tão drástica contra a revolta da nação de Israel, que as serpentes vinham e mordiam, e as pessoas morriam envenenadas. Novamente Deus mostra sua misericórdia. Por causa do seu amor leal, incondicional, Moisés intercede pelo povo, levanta a serpente de bronze, e todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes olhavam para aquela serpente e não morriam. Eram curados. Quando o texto diz não, é não nunca. É um não para não deixar nenhuma dúvida. Ele não conserva nunca a ira para sempre. Ele nunca nos trata segundo os nossos pecados. Davi estava lembrando isso na vida dele. Se ele fosse tratado segundo os próprios pecados, estaria aniquilado, sem chance, destruído. Mas ele não nos trata segundo os nossos pecados. Já parou para pensar e olhar a sua vida, o meu pecado, o seu pecado? Onde estaríamos? Nenhuma chance. Não, nunca nos retribui conforme as nossas iniquidades. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor leal às suas promessas, o caracterizam como o único que pode ser um perdoador. E esta foi a razão da nação de Israel não ser definitivamente dizimada. Mas observem, 2 características positivas. Ele afasta de nós as nossas transgressões. E quanto alteia o céu da terra, o oriente e do ocidente, se compadece dos que o temem. Hoje em dia é muito comum as pessoas andarem com uma mochila nas costas, né? Isso é coisa de mais ou menos os últimos 5 anos. Eu não lembro. Minha época ninguém punha mochila nas costas e saía para andar, para pegar um ônibus. Era difícil. Mas hoje é muito comum. Esta ideia é que você não precisa andar com a mochila cheia dos seus pecados, das suas faltas, ou levar consigo toda a sua
iniquidade e fraqueza. Ele perdoou para valer. Ele não vai levar em conta. Ele vai trazer liberdade da culpa. Muitas vezes nós estamos blindados num canto, num quarto, cheios e com o peso do nosso pecado, porque não entendemos essa relação com Deus. Quando Ele perdoa, Ele afasta completamente de nós as nossas fraquezas e os nossos pecados, independendo qual seja. E Ele nos traz para olhar num futuro novo, de libertação. Por isso que Davi está no momento de louvor, exaltando a Deus, porque ele está vivendo isso intensamente na sua vida pessoal. Mas acompanhem comigo que, além de ser perdoador, há outro benefício também que somente Ele pode realizar. Ele é o curador, não é curandeiro, Ele é curador. Ele cura. Cura. Todas, não são algumas, todas as nossas enfermidades. O que Davi está fazendo? Ele olha para a sua vida e ele observa não só em si, mas na nação de Israel, como essa nação foi afetada pelo pecado, pela desobediência, pelas transgressões. E ele reconhece que esse Deus, Ele foi suficiente não só para perdoar, mas para curar a sua vida, a vida da nação, de todas as enfermidades decorrentes do pecado. Aí você vai dizer, bem, mas há enfermidades que necessariamente que não são decorrentes do meu pecado. É óbvio que existe. E Deus pode curar também todas as enfermidades, todas as doenças. Ele é poderoso, e somente Ele. E Ele que tem esse benefício. E se eu pedisse aqui para pessoas se manifestarem, dizendo que foram tocadas por esse Deus curador, eu tenho certeza que vários levantariam a mão. Porque Ele é suficiente, sim. Mas nós precisamos estar num relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Lembra do texto do profeta Isaías? Avancei uma mais aqui. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, se referindo ao Messias, a Jesus Cristo, o que veio para morrer pelos nossos pecados. Tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, quando eu paro no meu cantinho de liberdade, cantinho de alegria, para lembrar os benefícios do Senhor, eu não posso esquecer nenhum só deles. E ele menciona esses 5 benefícios aqui, que resumem provavelmente todos os outros que você poderia relacionar. O perdão, a cura. E observem mais. Ele, somente Ele, pode nos livrar da morte. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi experimentou isso na sua vida, como rei, como general, como comandante. Diante da própria desobediência, quando merecia a morte, mas a misericórdia de Deus o restabeleceu. Muitos de nós andamos, sim, pelo vale da morte. Sabemos que não temos controle nenhum para nos autolivrarmos dela. Mas esse Deus
Ele é suficiente para livrar a sua e a minha vida, como livrou a vida de Davi e da nação de Israel da morte. Só Ele tem controle da vida. Você pode fazer um momento, sim, de louvor e adoração. Não está no salão, no prédio da igreja, numa reunião de culto. Mas a hora que você abre o olho de manhã e diz, obrigado porque eu estou vivo. É um benefício que não pode ser esquecido de forma alguma. Ele renova o vigor e os bens. Hoje eu dei um abraço muito forte num casal ali. Maurílio e Maria, 80 e poucos. Talvez tenham outros aqui que estão por aí. Eu sempre, quando abraço o Maurílio, eu digo, o Senhor tem renovado a sua vida e a vida da Maria, assim como de tantos outros. Davi estava consciente disso, que ele não tinha capacidade de cumprir etapas pela força própria, garantir a sua própria vida, pelo seu próprio esforço, continuar vencendo e superando barreiras, porque ele conhecia a palavra revelada. Vamos olhar com atenção a oração que ele fez num outro momento. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi conheceu isso na caminhada dele com a nação de Israel, enfrentando os seus inimigos. Situações que ele olhava do ponto de vista humano, impossível. Mas pelo temor a Deus, eles conheceram essa intervenção divina. Por isso, ele não esquece desse terceiro, quarto benefício. Olha só a experiência de Moisés, que é citado aqui no versículo 6 e 7, quando ele diz que só esse Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Ele manifestou os caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quando eles estavam no Egito, sofrendo, oprimidos, Deus se manifestou e os libertou. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. E olha, para isso aqui não adianta fazer academia, não importa ter braço forte, não. Pode ter um bom preparo físico, você deve fazer atividade física que é bom para a sua saúde, mas vencer, conquistar, adquirir riquezas é resultado da intervenção divina, do benefício de Deus na vida da nação, na vida de Davi e na vida daqueles que o temem. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É Ele. Eu não sei aonde tem estado a sua confiança, mas ainda é tempo de colocá-la no Senhor, de esperar somente nesse Deus que tem o trono sobre todas as coisas. O quinto benefício, que também só o Senhor pode fazer, que é realizar a justiça. Nós vivemos um momento hoje no Brasil terrível,
Parece que a justiça foi lançada longe dos limites da nossa nação. Há a síndrome da impunidade. Mas Davi, vivendo dias difíceis na nação de Israel, olhando tantas distorções com o povo, no relacionamento do povo, na maneira como o povo se relacionava com Deus, diante das aspirações e da busca do povo, do sofrimento, da opressão que o povo passou. Vocês imaginam quando Moisés estava lá no Egito, olhando a realidade do povo oprimido, sofredor, naqueles dias. Mas Davi tinha muito claro que esse benefício, que somente Deus pode realizar a justiça. Nós temos o poder judiciário. Mas, irmãos, é só Deus que faz a justiça. Ele pode usar o juiz diante de uma causa, mas não ponha a sua confiança no homem. Olha o que diz esse texto. O Senhor faz justiça e julga, restabelece o direito a todos os oprimidos. Tem um slide aqui que não entrou. Mas Provérbios diz, apareceu, que muitos buscam o favor daquele que governa. Nós temos que buscar os direitos, os procedimentos legais na nossa nação. Esse é o caminho. Mas, para o homem, a justiça vem do Senhor. Ele, Deus, e somente Ele é que vai poder interferir de forma que haja justiça. E nós sabemos que o julgamento e o juízo do Senhor virá. Ele virá. Todos serão julgados. E Ele estará acima de todas as coisas. E o Salmo, a partir do versículo 19, após Davi lembrar os 5 benefícios. E se eu puder escrevê-los no painel, do lado no meu quarto, ou do lado da sua geladeira, não sei qual, se é Consor, se é... Acho que nem existe mais a Consor, a Electrolux, Brastemp. Põe ali do ladinho e cole. Os 5 benefícios exclusivos de Deus. Porque diante deles eu paro e aí eu vou entrar num momento de adoração como Davi, dizendo, Senhor, eu não posso esquecer de nenhum só dos seus benefícios. E aí no final ele diz, todos agora olhem para o Senhor. E aí eu quero mais uma vez chamá-lo, independendo do lugar onde você esteja, na situação que você vive, aqui no auditório, seja você jovem, adolescente, mais velho, mais experiente, recém-casado, o trono do Senhor está sobre todas as coisas e Ele domina sobre tudo. Tudo, absolutamente tudo. O destino das nações, o destino da nação de Israel, a evolução das nações. Nós temos acompanhado as lutas, a violência em tantos países. No nosso próprio país, nada escapa do controle, da observação desse Deus. Por isso, é hora de nós voltarmos para Ele. Somente para Ele. E veja só a convocação de Davi. Ele chama os anjos, valorosos em poder,
que executam as ordens, louvem ao Senhor. Adorem a esse Deus. Cante louvores a Ele. Rendam graças. Bendize ao Senhor, ou bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazeis a sua vontade, todas as ordens angelicais, espirituais, adorem, louvem ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse é o Deus que nós temos anunciado aqui. E por isso, meu amigo e meu irmão, e a todos que estão aqui, se há alguém aqui que neste dia contempla esse grandioso Deus que está agindo na sua vida e você nem tem se dado conta, o meu desafio nessa noite é que você passe a adorá-lo, a considerá-lo em todos os seus caminhos, a correr para Ele. Às vezes nós observamos pela mídia falada, televisiva, escrita, desafiando as pessoas a só Deus, só temos saída em Deus. E as pessoas falam isso sem às vezes entender a profundidade disso. Mas é quando você para, como parou Davi naquele momento, e falou consigo mesmo: ó alma minha, louve ao Senhor. E eu não posso esquecer nenhum só dos seus benefícios. É uma decisão que nós precisamos tomar, sim. Quando o moço toma consciência disso e diz: eu estava andando longe do Senhor, mas agora eu quero andar com Ele. Eu estava andando, fazendo tudo segundo os meus próprios pensamentos. Chega, agora eu quero me submeter a esse Deus que tem o seu trono sobre todas as coisas, que controla todo o universo, e eu quero render glória e adorá-lo através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Isso é algo que Ele pode fazer na sua vida, independendo do seu estado, da sua situação, de como você tem andado. E a minha oração nesse momento é que essa obra sobrenatural e esse milagre aconteça na sua vida, que você passe a ter um relacionamento de adoração contínua, independendo se você estiver numa reunião, andando pelo caminho, trabalhando na sua empresa, abraçando seus filhos em casa, sua esposa, onde você estiver, comprando, vendendo, considerando o Senhor em todos os seus caminhos. Que Deus nos abençoe e que Ele nos leve a viver de fato essa vida. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu quero aproveitar esse momento para convidá-los a louvar a Deus, a adorá-lo. Há uma convocação que Davi faz aos anjos, todas as suas criaturas, todas as suas obras, todos os exércitos de anjos a adorar ao Senhor. Eu quero que nós terminemos esse nosso encontro adorando e louvando ao Senhor. Nós vamos fazer isso, mas vamos orar ao Senhor. Ó Pai, aquele toque sobrenatural é o Senhor quem faz. Aquela revelação que desce do alto e chega ao mais profundo do meu coração, é só o Senhor que pode fazer isso. A palavra é lida, é explicada, as considerações são feitas. Mas, ó Deus, quem pode levantar um jovem abatido, desanimado, desistindo, é somente o Senhor. Quem pode trazer um ancião a parar como parou Davi,
dizendo: eu louvo ao Senhor, e eu não esqueço de nenhum dos seus benefícios. Ele tem tocado na minha vida, Ele tem guiado os meus passos. Essa relação, movimento nenhum pode fazer, religião nenhuma pode operar isto, mas é algo que o Senhor faz. A transformação vem do Senhor, a revelação de futuro emana do Senhor. Por isso, Pai, eu te peço que nesta noite, pela tua graça e misericórdia, pelo seu amor infinito para conosco, alcance a todos aqueles que te ouviram nessa noite, aquele que está distante, aquele que está aqui presente hoje. Que seja uma noite de revelação, de transformação, de forma que comecemos uma nova semana com uma nova perspectiva. Opera isso no nosso meio, ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém.